Eu, desde 2014, comecei a estudar justiça restaurativa, mas por conta da minha atuação na área de infância, porque eu sou juíza substituta também da infância. Mas com o passar do tempo e com a sala de audiência da Maria da Penha, eu comecei a perceber que ali na Maria da Penha nós teríamos possibilidade de aplicação dos fundamentos da justiça restaurativa. E de maneira até mais expressiva do que na infância e juventude. E realmente isso está se fortalecendo. Por quê? Nós que trabalhamos com violência doméstica temos algumas peculiaridades. Primeiro, é a única audiência criminal em que não poucas vezes o réu e a vítima chegam de mão dada e dão um beijinho na porta da sala de audiência. Boa sorte para você também. Senta lá, a vítima fala, o réu fala, acaba a audiência, eles vão embora, dando as mãos, e fica todo mundo, a juíza, o promotor, o servidor, tipo, meu Deus, mas... E aí ainda ela pergunta para ele, como é que foi para você? Ele, acho que para mim não foi muito bom e tal. Né? Então, esse é o primeiro caso. Não existe nenhum outro crime que aconteça isso, que o réu e a vítima cheguem de mão dada. Pior, às vezes o crime aconteceu em 2014, nós estamos instruindo o feito em 2017, e chega na sala de audiência a vítima, uma criança de 6 meses e uma criança de 2 anos. Então, você fazendo as contas, você percebe que depois daquele fato, aconteceu alguma coisa entre eles que gerou pelo menos 2 bebês. Então, a família inteira é praticamente um almoço de domingo, porque está todo mundo na tua sala de audiência. Então, essa é a primeira característica que difere todo mundo que é servidor de violência doméstica, porque você não pode tratar aquela situação como se fosse uma situação de um crime comum, um tráfico de droga, um assalto, sei lá o que, não é. Também o agressor, o autor de ato de violência doméstica também não é um criminoso comum. Primeiro, porque ele não se enxerga como criminoso. Muitas vezes ele acha que ele está agindo num estrito cumprimento do dever dele. Uma vez eu fiz uma audiência, o senhorzinho tinha 75 anos, e a briga dele, a quebração lá da casa inteira, foi porque ela tomava chimarrão de tarde com as amigas. E ele chegou em casa e a cuia estava virada para baixo. Detalhe, eu tomo chimarrão. E eu estava com o meu chimarrão na sala de audiência. Aí eu falei para o motor, esconda essa cuia antes que sobe para mim também, porque o negócio vai pegar. E foi muito engraçado, porque eu perguntei para ele, mas por que o senhor ficou tão bravo? Porque eu cheguei em casa e a cuia estava virada de ponta cabeça. Eu já tinha dito que não era para tomar chimarrão de tarde. Então, assim, na cabeça dele, meu Deus, aquilo não jamais ia passar, que ele ia virar, ele ia chegar na frente da juíza para se explicar de uma coisa dessa. Então, esses fatores começam a minar a gente, porque aí a gente fica assim, mas será que eu sou escrivão do crime? Ou será que eu sou psicólogo? Eu sou aquela apresentadora do programa da Márcia lá, eu sou a Márcia Goldschmidt, que fica lá todo mundo se xingando e falando da vida. Na verdade, quando você está numa Maria da Penha, numa Vai da Maria da Penha, você é tudo isso. E nós temos que, não é a gente dizer, isso não é a minha praia. Eu já escutei muitos juízes falando, eu não fiz concurso para ser assistente social. Eu sou juiz, eu não quero saber disso. Sinto dizer para todo mundo, ninguém mais é só aquilo que está no crachá. Para ser escrivão da vara criminal, você tem que ter um monte de outras habilidades que não estão lá, como diz a desembargadora, que não vai aparecer no teu relatório, mas você vai ter que fazer. Para ser juiz de violência doméstica, você vai ter que entender um pouco de psicologia, você tem que entender de filosofia, não adianta. Aquela história o cara que era especialista em joelho direito, aquilo cada vez mais está acabando. Tem uma escultura muito legal do Salvador Dalí, que é um visionário, eu sou fãzaça dele, porque ele é um cara que viveu, acho que umas 3 encarnações da época dele. Ele pegou a Vênus de Milo, que é uma estátua da Renascença, super famosa e que marcou o início da Renascença, e é uma mulher, a Vênus de Milo normal, é uma mulher, né, nua, e ele pegou aquela estátua e fez outra, cheia de gaveta, e todas abertas. Então, ele sacou isso. Aquela época de cada conhecimento estar numa gavetinha do cérebro, e a gente só usa aquele conhecimento, não, agora eu sou juiz, eu só vou usar o direito. Não existe mais. Está na hora de nós abrirmos as nossas gavetas. Até para que, como seres humanos, nós nos sintamos melhor. Porque eu duvido que qualquer um de vocês que está sentado aqui ou que está assistindo pela webcast, eu duvido uma pessoa que se sinta feliz quando sabe que o trabalho dela não surta efeito nenhum.
E quantas vezes vocês já se sentiram assim? Até para uma pessoa, para um presidiário, se você disser para ele, olha, hoje você vai levar essa pedra daqui para lá, amanhã você vai trazer de lá para cá, esse é o teu trabalho. Então, quer dizer, às vezes eu me sinto assim, nossa, parece que eu estou fazendo isso. O que eu mais ouço dos meus colegas é, Larissa, nós estamos enxugando gelo. Nós estamos enxugando gelo. Isso aqui não adianta nada. Isso aqui não adianta nada. Eu fico pensando, meu Deus, mas será que eu estou numa carreira que eu sou apaixonada, que eu adoro o que eu faço, que para mim não é trabalho? E eu vou dizer que eu estou enxugando gelo, quer dizer, o que eu faço não tem nenhuma implicação, não muda a vida de ninguém. Vocês conseguem conviver com isso? Ninguém consegue. Até quem faz pão, quer que o pão saia bonito para as pessoas comerem e ficarem felizes. E como que nós, que trabalhamos com a vida dos outros, tentar resolver os problemas dos outros, vamos nos acomodar numa situação de que nós estamos... Eu não estou fazendo nada, eu juro, gente. Que nós estamos enxugando gelo. Então, com essas coisas me buzinando na orelha, fomos atrás da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela traz para a gente uma visão do conflito diferente. Quando a gente pensa na justiça retributiva, a justiça que nós atuamos, que vocês todo dia lidam, a justiça retributiva ela tem um olhar voltado para trás. Então, quando chega um caso na mesa de vocês, o que vocês sabem que o juiz vai ter que fazer naquele caso? O juiz tem 3 perguntas para serem respondidas. Qual lei foi violada? Quem violou? E o que essa pessoa que violou a lei merece? São essas 3 perguntas que eu tenho que responder. O processo penal, ele existe para responder essas 3 perguntas. Qual lei? Quem? E o que merece? Ponto final. Quem que está faltando aí nessa história? De quem que eu não falei? Da vítima. E o que a justiça... Então, é um modelo de justiça que olha para onde? Para trás. Eu só estou falando do passado. O que aconteceu, quem fez, todos os verbos no passado. E o que ele merece, é o único verbo no presente. A justiça retributiva não se preocupa com o que vai acontecer daqui para frente. E é o que mais importa para essas famílias. Porque, normalmente, existe uma dependência social, socioeconômica ou afetiva. Aí todo mundo fala, não acredito nesse negócio de dependência afetiva. Não acredita. Volte no tempo e pense quantas vezes aquela tua amiga disse, largue desse traste que ele não vale nada. E você não conseguia largar. Por quê? Porque eles acharam que ele ia mudar. Então, isso não tem nada a ver com escolaridade, não tem nada a ver com condição econômica, nada. Isso é uma questão sentimental. Isso é uma coisa que a razão nunca vai explicar, porque ela está no campo da emoção. Então, existe essa dependência, e aquela família, por vezes, não se desfaz, tanto que eu falei para vocês, que eu canso de ficar, e muitas vezes, não menos de uma, eu peguei o nenê de 3 meses, que o réu começou a ficar incomodado, que a criança estava chorando no colo da mãe, e eu fiquei de pé, enquanto o promotor perguntava, assim com o nenê. E daí o promotor, vou fazer só um pouquinho de pergunta. O nenê era muito gordinho, muito pesado. E eu já estava com as minhas filhas grandes. Gente, eu queria dar no promotor, porque ele não parava de perguntar 20 minutos. E eu com o nenê dormiu no meu colo. E daí o réu falou, a senhora quer me dar o nenê? Que era o pai. Eu falei, não, então tá bom. Então veja o que via na sala de audiência. Você acha que aquela mulher está preocupada com o que aquele homem vai receber de pena? Ela está preocupada em contar, e daí o promotor da Tavênia fica assim na audiência. Mas eu já não me conta, como é que foi aquele dia? Doutor, faz muito tempo, eu não lembro mais. Eu sei que ele me falou, ele sempre me xingava. Não, eu não quero saber se ele sempre te xingava. Eu quero saber no dia 18 de outubro, às 20h30, o que ele falou. Vocês sabem, vocês iam saber contar assim, desse jeito? Daí ela meio que dá uma esquivada. Não, a senhora está querendo o quê? A senhora está querendo absolver? Porque agora esse processo é meu. A gente sempre diz, o Estado juiz é um ladrão de conflito. A gente apresenta o conflito para o Estado juiz, ele pega e diz, agora é meu, eu que vou resolver. Não, mas eu quero dizer aqui, doutor, que ele é bom. Só que ele bebe, ele só não é bom quando ele bebe. O problema é que bebe todo dia, daí é sempre ruim. Mas, assim, mas eu não quero que ele vá preso, doutor, eu não quero que ele tenha pena, eu quero que ele mude. E o que o promotor fala? Não, agora eu não quero saber o que a senhora quer ou não quer. Agora esse processo é meu.
Eu sou o dono dele, da indisponibilidade da ação penal. Parabéns para vocês, então, que ficam com o processo. Vão lá, vai ter uma sentença e vai continuar. E não raro, quando o oficial de justiça for lá intimar o réu da sentença, quem vai abrir a porta para o oficial de justiça? A mulher. Então, como que nós podemos achar que isso que nós estamos fazendo é o que é certo? Né? E aí, a gente resolve a lide processual, mas não resolve a lide sociológica, que é, na minha opinião, aonde o judiciário tem que atuar. O judiciário tem como única função resolver conflito. Resolver conflito não é dar sentença. Resolver conflito não é fazer audiência. Resolver conflito é fazer com que as partes saiam da minha sala de audiência, do meu gabinete, com a minha decisão melhor do que entraram. Esse é o meu objetivo como juíza e como ser humano. Para um dia eu poder olhar para minhas filhas e dizer, olha, o negócio é o seguinte, a mãe de vocês fazia isso. E não igual a minha filha mais velha, um dia perguntou para mim se era eu que colocava os bandidos na cadeia. Eu falei que não, que era o Ministério Público. Vamos falar que sou eu. Não sou eu que ofereço a denúncia. Se tiver elemento da denúncia. Ela disse, mãe, porque eles não ficam bravos com você, né? Quando você faz isso. Porque você faz isso todo dia. Eu falei assim, não, Valentina, não ficam. Acho que não eram para ficar. Ela falou assim, mãe, eu falei, mas filha, vai existir um tempo em que nós não vamos mais precisar de cadeias. Porque, veja, sabe quando a gente viu aquele documentário dos índios da Amazônia? Você viu cadeia lá? Vocês já viram? Em tribo indígena, onde fica a cadeia? Não tem cadeia. Nossa, mas o que ele... Mas então não tem briga, índio não briga. Não tem crise social? Tem. Mas então quer dizer que eles têm um jeito melhor de resolver? E os índios são eles? O índio diz que prender alguém é tirar da aldeia a força de trabalho. Que você tem que fazer ele se responsabilizar de outra forma. E aí a minha filha falou, mãe, mas aí se não tiver ninguém preso? Eu falei, filha, mas se não tiver ninguém para prender, mamãe vai ficar feliz, mamãe vai arranjar outro trabalho para ela. Sério, mãe? Eu falei, sim, claro, se eu for para viver numa sociedade em que ninguém precisa ser preso, mamãe acha outro trabalho. Aí ela disse para mim assim, né, mãe, tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode trabalhar no circo, por exemplo. Eu nem quis perguntar para ela o que ela achava que eu ia fazer no circo, porque eu acho que a resposta não ia ser assim uma coisa que eu ia gostar muito, né? Mas, enfim, eu trabalho todo dia para dizer um dia para ela, Valentina, está próximo do dia da mamãe ir trabalhar no circo, né? Eu não tenho muito o que fazer. Então, nisso, comparando a justiça retributiva, que olha para o passado, com a justiça restaurativa, o que a justiça restaurativa pensa? Quando a justiça restaurativa encara um conflito, a primeira pergunta que ela faz é, quem é que sofreu o dano? Quais são as necessidades dessa pessoa que sofreu o dano? E quem pode restaurar essa situação? Então, é uma justiça que tem os olhos voltados para o futuro. Quem sofreu o dano, como que nós vamos reparar? Ou seja, no resumo, como é que nós vamos fazer para continuar vivendo? Porque, infelizmente ou felizmente, muitas pessoas continuam no convívio uma das outras. E com esses elementos, claro que eu não vim aqui para dar um curso sobre justiça restaurativa, até eu acho, vou depois deixar aqui a semente, que nós poderíamos propor para os escrivães um curso, nem que não fosse um curso de 4 dias, que é o mais completo, mas pelo menos para vocês saberem as técnicas, porque melhora muito a nossa abordagem com o público. A gente consegue atingir, conversar melhor com as pessoas. Eu fiz o curso e descobri o quanto que eu não sabia me comunicar com os jurisdicionados. E aí nós começamos lá em 2014 com o primeiro projeto em Ponta Grossa, que se chama Projeto Ser Mais. Esse projeto ele tem umas pinceladas de justiça restaurativa, mas não é justiça restaurativa pura. A justiça restaurativa pura, a gente trabalha com um método, por enquanto, que é o método que a gente domina, que é a Comissão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em Justiça Restaurativa chancela, que é o dos círculos de construção de paz. Então, é feita uma capacitação e as pessoas, então, podem se tornar facilitadoras. Não é o caso de vocês que trabalham na serventia, vocês não vão se largar tudo para fazer círculo. Só que lá em Ponta Grossa a gente faz círculo dentro da serventia. Porque o primeiro lugar que a gente tem que melhorar é o espaço de trabalho onde a gente está. E isso faz toda a diferença
para o rendimento. Porque se a coisa ali não funciona, você está todo dia olhando uma pessoa que você tem vontade de desganar, o teu trabalho não vai ser adequado. E a gente descobre nesses ciclos coisas que nos fazem mudar o jeito de enxergar aquela pessoa que muitas vezes era a pessoa que era a pedra no teu sapato. Bom, mas lá em 2014, então, nós começamos com esse projeto Ser Mais. O que é esse projeto? Uma ONG de Ponta Grossa. Trabalha em parceria com o Poder Judiciário. Esse projeto nasceu dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um projeto que custa R$40 mil por ano. E ele atende sentenciados de Maria da Penha, que vão, ao invés de cumprir aquela pena, que vocês sabem muito bem que é uma pena de 2 meses, 3 meses, em regime aberto, muitas vezes. Ou seja, o que ele vai fazer no final? Ele vai lá assinar. Se sobrar ainda, porque dependendo do tempo que demore, ou prescreveu, ou ele já cumpriu na cadeia. Bom, ele vai participar de 16 encontros para discutir gênero. Foi feita uma capacitação lá em Ponta Grossa, e esse projeto, então, já tem 4 anos. 14, 15, 16, 17. Está findando o 4º ano. Nós já atendemos aproximadamente 180 homens. O índice de reincidência desses homens é 3, alguma coisa. Eu digo que é menos de 5%. Foi feito um TCC por uma acadêmica de serviço social estudando esse projeto. Ela foi atrás de 8 famílias que passaram pelo projeto. 7 famílias disseram que a vida delas mudou depois que eles passaram por esse projeto. Um projeto que custa R$40 mil por ano, e não é nem custeado pelo judiciário, é subsidiado agora, porque a ONG entra com pedido das prestações pecuniárias, ganha o edital, e aí o dinheiro das multas que nós mesmos arrecadamos vai para eles. Bom, depois disso, nós vimos que nós estávamos atuando lá naquela ponta, mas que o maior problema nosso era medida protetiva e, agora, a novidade, audiência de custódia. Audiência de custódia, que alguns juízes não gostam, promotores também não gostam. Eu tenho uma opinião pessoal que a audiência de custódia, se bem trabalhada, é uma baita ferramenta para nós. E aí nós começamos a trabalhar no projeto, que é a Paloma, que viria hoje, mas não pôde vir, porque eu vou ficar em Curitiba hoje, e ela não poderia ficar. Então, pediu desculpas, e eu vou contar o projeto, que se chama Circulando Relacionamentos. Esse, sim, aplica a justiça restaurativa. E a gente, quando o homem é preso em flagrante de Maria da Penha, ele vai para a audiência de custódia. Quando o juiz decide por soltá-lo, ele aplica como medida protetiva para a vítima a participação desse autor em 5 ciclos de reflexão na metodologia dos círculos de construção de paz. No final, e esse ciclo acontece com quem? Com outros agressores. Então, são, no máximo, 5 pessoas por vez. Isso acontece lá em Ponta Grossa, no Sejusc de Ponta Grossa. E essa inspiração, isso não é a criação de Ponta Grossa, é do Cláudio, juiz de Maringá. Ele faz em Maringá, e em Maringá funciona para todos os crimes. Ponta Grossa funciona só a violência doméstica por hora. Então, esses homens vão para esses 5 ciclos, onde eles vão discutir o conflito que eles viveram, como é que está a relação deles com a vítima. E, no final desses 5 ciclos, eles podem optar por se encontrar com a vítima. E qual que vai ser a consequência disso para o processo? Ainda não sabemos. O que o promotor vai fazer se trouxer um termo de consenso da Maria da Penha. Se ele mesmo assim vai denunciar, eu acho que não tem mais interesse de agir do Estado. Que se o Estado tenha como função, o Estado juiz, resolver conflito, se tem um termo de consenso com o conflito resolvido, mas isso é uma construção que nós, aqui do Paraná, somos os pioneiros no Brasil em aplicar esse tipo de técnica na violência doméstica. Fora isso, quando a mulher entra com medida protetiva, dependendo da avaliação da nossa assistente social, da vara de violência doméstica, em Ponta Grossa nós temos uma profissional, e isso faz bastante diferença, ela encaminha, tem a medida protetiva, mas ela encaminha o homem para esse círculo também. Então, aí nós dividimos, né? Tem o círculo dos custodiados e dos outros que estão cumprindo medida protetiva. É uma pena, porque quando eu sentei aqui, que eu lembrei que a Paloma ia trazer um vídeo. Nós fizemos um vídeo, desembargadora, colhendo os relatos desses homens e das suas mulheres.
E é uma coisa impressionante o que a gente ouve ali. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não estão sendo mais ensinadas a conversar, onde os nossos filhos não conseguem enxergar outra forma de resolver violência, senão com mais violência. E nós, muitas vezes, somos culpados por isso, porque nós incitamos isso. Se você chegar da escola porque apanhou de alguém, vai apanhar de novo em casa, porque filho meu não leva desaforo para casa. O que eu estou ensinando para o meu filho? Aí, quando eu tenho 2 meninas, aí eu fui falar para o meu cunhado isso. Ele disse assim, porque você não tem piá. Porque piá, o mundo dos homens é diferente. Eu falei, meu filho, o mundo é das mulheres. Então, eu vou te explicar como é que mulher resolve essas coisas. Você bate um monte de boca, mas você não vai bater. Você pode virar cara, sei lá, falar um monte de coisa, mas não é assim que resolve. Né? Aí eu vou dar palestra na escola e eu digo, a senhora está lá com o vizinho, diz para o piá, não brigue na escola, porque você não pode brigar na escola. Aí o vizinho joga lixo para o teu lado, o que a senhora faz? Pega uma ripa da cerca e vai lá para conversar com o vizinho armada. O que nós estamos ensinando para essas crianças? Então, a nossa conduta tem que ser diferente. E essas pessoas, esses agressores aí, muitos deles foram vítimas de violência doméstica ou cresceram numa família onde os pais tinham problema de violência doméstica. Então, eles não aprenderam outra forma e eles acham difícil, porque aí ainda nós entramos na questão do gênero e de uma sociedade onde o homem não pode chorar e o homem não pode conversar delicadamente, senão já é o quê? É viado. Um dos caras que nós atendemos falou assim, eu até estou tentando mudar, mas eu cheguei, ele é pedreiro, ele falou assim, eu cheguei na obra e fui dizer que não pode bater em mulher, meu Deus, quase que me fizeram usar uma saia. Então, vejam como a construção dessa nova sociedade é uma tarefa que não é para o meu tempo de magistratura e talvez não seja para os daqui 2 gerações depois de mim. Mas alguém tem que começar isso. Porque se nós não conseguimos ensinar para a nossa população, para os mais novos, que existem outras formas de nós resolvermos conflitos, se não na violência, e aí vamos nos examinar dentro da nossa casa e dentro até do nosso local de trabalho, quantas vezes nós conseguimos resolver sem apelar para a violência. E não estou falando de tapa, porque vocês não saem se estapeando na serventia, mas estou falando de violência psicológica ou verbal. Então, a justiça restaurativa, ela traz essa nova percepção. E que é o mais importante, você tem que mudar primeiro você. Porque mudar os outros é fácil. Você senta na mesa do bar, hoje é sexta, e em 3 horas você muda a vida de todo mundo que você conhece para melhor. É ou não é? Mas é a melhor coisa do mundo mudar a vida dos outros. Fulano de tal devia separar, porque aquele marido dela não vale nada. E a outra devia achar um amante, porque não sei o quê. E assim você vai. Né? É fácil. Agora vai resolver a tua. Ou vá, se põe no lugar daquela pessoa que você falou que devia fazer isso, para ver se ela tem condições de fazer. Então, a postura da justiça restaurativa, e o que nós estamos vendo? Nós ainda temos, Ponta Grossa tem um volume de processo absurdo, porque nós lá acumulamos a vara de execuções em meio aberto e a vara de violência doméstica. Então, enquanto as outras varas de Ponta Grossa têm, no máximo, 200 ações penais em andamento, nós temos quase 9.000. Então, é difícil para nós darmos o atendimento que especializado e merecedor que essas mulheres precisam, e os agressores também, com esse volume de processo. Então, não são todos os casos nossos que nós encaminhamos para a justiça restaurativa. Existem casos que não cabem. Mas como é que eu sei qual cabe e qual que não cabe? Porque eu e todo o pessoal que é da vara é capacitado, os que trabalham com isso em justiça restaurativa, e conseguem ver. Nós precisamos de uma dupla numa comarca, que não seja uma comarca que seja, por exemplo, do tamanho de Francisco Beltrão, uma dupla de facilitadores, que é uma comarca de 100.000 habitantes. Resolve. O Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde o projeto nasceu, até ano passado tinha 6 pessoas fazendo. Nós, lá em Ponta Grossa, temos muita gente. Lá em Ponta Grossa, nós temos mais de 500 pessoas capacitadas, trabalhando como voluntários do Sejus, que mais de 20. Mas lá em Ponta Grossa, nós fazemos justiça restaurativa para tudo. Nós tem um braço no colégio, tem um braço na comunidade, tem esse braço processual lá no Fórum de Ponta Grossa. A JR já entrou no dia a dia, até os juízes que não entendem nada dizem, eu acho que isso é caso daquilo que a Larissa faz lá com a Jurema, lá naquele lugar. Não sabe nem o nome, que é Sejusc. Mas mandam, isso que interessa. Fala, não precisa
Só acredita em mim, eu não acredito na... Porque quando eu começo a contar o que é, fala, ih, Larissa, você está virando bicho grilo com essas suas histórias, de escutar o outro, de não sei o quê. Eu não me importo com os rótulos, né? O que me guia é o meu objetivo, né? Que é fazer parte da magistratura do século XXI, uma magistratura onde o juiz foge, graças a Deus, daquele ditado romano em latim que dizia, que eu não sei dizer, mas dai-me o fato que eu te direi o direito, para um juiz que diz, vamos sentar, ver o fato, e eu ajudo vocês a descobrir o direito de vocês. Eu acho que é essa a função do novo magistrado. As respostas prontas, as decisões tomadas sem ouvir as outras pessoas, não podem funcionar. Nada que você não se empenhe pessoalmente, nada que você não ponha teu dedinho, você não vai dar valor para aquilo, porque você não se enxerga naquilo. E vale para conflito. As pessoas têm, e muito disso que nós estamos vivendo, dessa era de transferência de responsabilidade, está nessa situação. A mãe diz, isso é problema da escola. Isso aqui, daí a escola diz, isso é problema do conselho tutelar. Não, isso aqui é problema da patrulha. E daí a patrulha diz, é problema do promotor. O promotor diz, é problema do juiz. E nós temos que ir atrás do Papa Francisco, porque daí para onde que nós vamos? Não tem mais para ninguém. Eu estou transferindo. Então, não, isso daí que alguém tem que resolver para mim. Quando quem tem que resolver os teus problemas é você. Quem sabe como é que é o melhor jeito de estar na tua família, com aquele agressor ou sem... Eu não posso dizer para aquela mulher, eu não estou na família, eu não vivo na pele dela para saber. É muito fácil para mim dizer, a senhora larga desse homem e vá trabalhar. Ela tem 7 filhos. Né? Então, esses julgamentos que nós fazemos, nós temos que cuidar com isso. Quando a desembargadora falou, né? Quantas mulheres se sentem humilhadas? A senhora não sabia que tinha que ligar para 190? A senhora não sabia que não sei o quê? Por que a senhora deixa assim? Por que a senhora saiu também e vai beber? Então, esse tipo de coisa é igual quando a criança cai, né? Isso também eu já aprendi com o índio. Eu estava num lugar, tinha uma aldeia, não era uma aldeia, era um lugar que eu atuava como juiz, que tinha uma parte indígena, e um dia eu estava num lugar, o indiozinho estava correndo e caiu, se esborrachou no chão. Se fosse uma mãe branca, diria o quê? Tá bem, olhando para frente, você tem que caminhar, andando para frente, olhando para frente, você não vê onde que você anda. Porque... O índio, o pai, pegou o filho, abraçou e deixou ele chorar. Quer dizer, porque vai adiantar você, quando a criança se esborracha, você fala assim, mas você também? E até gente, assim, eu ontem queimei meu dedo, está horrível aqui, estou até querendo esconder de vocês. Queimei, peguei, esqueci que a panela estava no forno há 1 hora e peguei com as 2 mãos, assim, ó. E aí não podia largar, porque se eu largasse ia moer meu piso da cozinha. Eu fui até o fim, assim, sabe? Nossa, torrei ele. Fui para o meu marido, ai, meu Deus, minha mulher. Mas você também? Meu Deus. Eu falei, viu? A gente tem que acolher o ser humano quando ele erra. Dele, meu Deus, já me veio você com essas conversas de justiça restaurativa. Mas você acha que eu vim te mostrar meu dedo para você dizer, mas você também? Eu vim te mostrar para você dizer, vamos ver uma pomada, vamos... Não é. E vocês são essas pessoas, as pessoas chegam para vocês machucadas. As pessoas chegam para vocês estropiadas. Você imagina o que é para uma mulher contar para um estranho que ela apanhou do próprio marido. É horrível. Né? E como é que e quando ela consegue falar, às vezes de vocês vem o quê? Mas também, né? Uma saia dessa cultura aí, o que é? É apanhar mesmo. Né? Se fosse o homem que anda sem camisa, não tem problema, porque ele é homem. Então, assim, isso, eu estou falando para as mulheres agora. A gente também faz isso. Quando acontecem as coisas na TV, você fala, mas olha a cara da outra também, garanto que santa não era. Não interessa. Ela podia estar andando pelada se ela quisesse. Ela ia responder por atentado. Como é que é? Tem um artigo do Código Penal que é andar sem roupa. E só. Ninguém pode chegar perto dela. Só quem ela quiser. Então, não interessa a roupa que ela está vestindo ou a roupa que ela não está vestindo. Por que isso só vale para mulher, não vale para homem? Mas nós mesmos, eu falo que quem cria filho machista? Esse menino teve alguma mãe na vida dele. E é essa mãe que deu essa educação para ele. Quando começa com as diferenças em casa e tal. Então, vocês são o pronto-socorro dessas pessoas.
Então, cabe a vocês entender e perceber como é singular o trabalho na vara da Maria da Penha. Como é estressante, é cansativo, Hoje você atende a mulher chorando porque ela apanhou, amanhã você atende ela chorando porque ela quer que ele não vá preso. E depois ela volta porque ela apanhou de novo, daí ela volta porque ele foi preso de novo, daí assim ela vai. E o que cabe a nós fazer? Não é julgar. Cabe a nós perceber qual é a atuação que o Estado juiz pode ter naquele processo para pôr fim àquele ciclo. Na justiça restaurativa, a gente diz que o ciclo da violência na violência doméstica é assim. É violência, daí que gera o caos, aí lua de mel, normalidade, violência. Lua de mel, normalidade e violência. E tem mulheres que passam a vida nesse ciclo. Na minha família, eu tenho casos de mulher que aguentou 50 anos nesse ciclo. Porque não tinha condição socioeconômica e não tinha condição, em 1950 e pouco, de se dizer desquitada. E a única lição que ela deixa para as netas dela, que uma delas sou eu, nunca dependa de ninguém. Nem de homem, nem de mulher. E eu falo para ela que ela é a maior feminista que eu conheço, porque, aliás, era ela e o meu pai. Essa é a frase dela, que eu falo todo dia para minhas meninas, e a frase do meu pai, para mim, sempre foi: você pode fazer tudo o que você quiser, menos xixi de pé. Se você quiser fazer, também faça, você vai se danar, vai se molhar, eu acho, ele falava. Mas você não precisa, você não tem nenhum limite. Isso me causou algumas tribulações durante a minha vida, de ser uma pessoa sem limite, mas, enfim, no fim, acho que está dando certo. Bom, enfim, eu agradeço. Desde já, desembargadora, em nome do desembargador Roberto Bacelar, colocamos a Comissão de Justiça Restaurativa à disposição dos servidores para a gente pensar num curso específico, talvez até de comunicação não violenta, talvez fosse o caso, né, de quem tivesse interesse, ou mesmo de justiça restaurativa, né. A gente pode fazer pela ESEG, nós temos todo o apoio do desembargador Renato, né, agora, para fazer isso. Então, nós nos colocamos à disposição. Quem quiser conhecer o que está sendo feito em Ponta Grossa, só me chamar pelo link, eu estou lá, no link direto, ou senão, eu não sei como é que eu apareço lá, mas acho que é só procurar, né? Larissa com Y, acho de juiz, acho que só tem eu, com Y. E, se não, no meu e-mail, LACM, nosso sobrenome lá do tribunal, o meu celular é 42999088989, podem ligar quando quiser, para conhecer Ponta Grossa, eu queria saber daquele projeto, como é que faz, como é que não é, como é que é. A gente está lá, a gente adora receber visita, né? Às vezes vocês vão levar para o juiz vai comprar ideia, porque também tem isso, né? Não adianta nada vocês sonharem e daí chega o juiz e o juiz... E às vezes a conversa, quando é de juiz para juiz, as coisas mudam um pouco. Então, porque o senhor não liga lá para a Larissa, quem sabe ela não dá umas ideias, pode mandar ligar que eu falo, tá bom? Então é isso. Muito obrigada de novo. Obrigada, Augusto. Boa tarde a todos.